Olá! Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história da música. Não é um assunto tão recorrente aí nas provas do Enem, tá? É importante ali vocês saberem os tipos musicais, o samba, o jazz, o rock. Aqui é a parte mais histórica, mas é importante aí que vocês conheçam um pouquinho para a gente até entender como é que ocorreu esse desdobramento, né, da arte lá no período medieval até o período hoje na contemporaneidade. Então a gente começa ali falando um pouquinho da música medieval. As músicas medievais, então, elas, assim como nas artes plásticas, a gente vê que estão relacionadas aí na Idade Média com a arte de cunho cristã, com uma temática religiosa e católica, tá? Então elas estão ali mais ligadas aos cantos gregorianos criados para o culto católico. Então a gente tem aqui essas imagens aqui, né, que retratam um pouquinho das vestimentas dos músicos da época, né, que eram vestimentas longas. Então eles usam uma espécie de um vestido, de uma bata aqui, e os tipos de instrumentos que tinham na época, tá? Mas, então, aqui pensando uma forte relação com artes plásticas, que eles então buscavam aí, era uma forma de catequização mesmo, de buscar essa espiritualidade, de se aproximar ali, os fiéis se aproximando da Igreja Católica, muito fortemente aí como nas artes plásticas também, por meio dos mosaicos, por meio das pinturas, dos afrescos. Da mesma maneira, os músicos também, eles se apresentavam durante os cultos religiosos. Aqui a gente tem então que da música cristã primitiva só nos restam então os poemas, né? E a gente tem aqui esses poemas, um exemplo aqui, que são os salmos e hinos religiosos dos judeus. Então a gente tem aqui uma herança, né, que não é explorada hoje, mas é como um registro nosso para nós aqui do que sobrou aí desse período medieval aqui, muito fortemente arraigado na Igreja Católica. E a gente também vai ter aqui uma outra vertente, tá? Se a gente está falando de uma música, de um canto de origem extremamente religioso, agora a gente está falando aqui de cantos profanos de outras culturas. Profano no sentido de que é justamente até o oposto do que seria de religiosidade, enfim, profano de comum, profano de falar dos sentimentos humanos, falar dessa coisa mais da materialidade mesmo, tá? E isso se dá muito, então, Grécia, Roma e entre outras ali, mas sempre ali adaptadas ao pensamento cristão, mas que elas não eram apresentadas, elas não eram, enfim, não existiam apresentações em igrejas, né, que eram profanas, eram apresentações comuns que não aconteciam na igreja, tá? E outra vertente aqui desse período são as criações próprias cristãs, tá? Então aqui recapitulando, a gente tem a origem dos cantos, aqui a gente tem os salmos e hinos religiosos dos judeus, a gente tem as canções profanas de outras culturas mais adaptadas ao pensamento cristão, e a gente tem as criações próprias cristãs. Lembrando que aqui o período da Idade Média ele é extremamente extenso, né? Então é claro que a gente vai ter aí uma diversidade muito grande, né, e regiões diferentes. Então a gente vai ver aí que existe uma diferenciação mesmo pelo tempo longo que era esse período e por cada uma das regiões, cada uma sofrendo influências anteriores também. Então tudo isso vai determinar o tipo de cânticos que se valorizava mais em dada região, em dado período da Idade Média, que era muito extensa. Talvez o modernismo seja tão grandioso quanto a Idade Média, aí, pensando nos anos de sua permanência aí, tá? E depois a gente tem aqui a música renascentista,
tá? Interessante que a música renascentista, ela não tem tanto impacto histórico como as artes plásticas, né? A gente fala em Renascimento, é quase que certo que a gente vai pensar em Da Vinci e Michelangelo, assim, né? É Mona Lisa, Capela Sistina, é o Davi, enfim, a gente vai sempre pensar nos clássicos das artes plásticas. E a música a gente quase não lembra, assim, e na verdade a gente não tem tanto acesso, porque talvez não seja tão divulgada, mas ela acontece nesse mesmo período, que é a música no período compreendido entre 1450 e 1600, ali já beirando, já passou já da Alta Renascença ali, né? E beirando já praticamente o período do Barroco ali, tá, pessoal? Então, é simultânea ali as artes plásticas. Mas então, como disse aqui, ela não aconteceu uma transformação profunda na música, né? Então ela, assim como as outras áreas da ciência e das artes plásticas, tiveram um amadurecimento impressionante, né? Nesse período, mas nas artes musicais aí também não aconteceram muita coisa de diferente. Então provavelmente ali a gente pode afirmar que se disseminou um pouco o que se já fazia ali nos períodos anteriores ali, não teve tanta inovação, não teve tanta exploração ali. Pelo contrário, então, aqui houve somente o desenvolvimento de algumas técnicas musicais, então, assim como nas artes plásticas, a gente vê, nossa, nas artes plásticas teve a sistematização da perspectiva linear, a criação da perspectiva aérea, o chiaro-escuro, a teoria das cores foi sistematizada, a pesquisa da proporção, ela foi extremamente explorada, então a gente tem várias coisas ali acontecendo, né? E na matemática, na geometria, enfim. E na música, então, a gente não teve tanto destaque assim. Então, importante gravar aí que a Idade Média tem uma relação mais forte com o pensamento cristão. A Idade Média não teve tantas transformações em termos de técnicas na área da música, tá? E nas artes plásticas a gente já tem o oposto aí. Então, a música que ainda era escrita sobre os moldes medievais e sob a supervisão da Igreja Católica, orientando os padres compositores. Nas artes plásticas a gente vai ver muito, por exemplo, que os pintores, os grandes pintores, Rafael, por exemplo, ele tinha muitas temáticas de cunho religioso, mas a gente sabe que eram encomendas, né? E era para ele sobreviver, então ele tinha essas pinturas de cunho mais religioso, mas aqui então na música renascentista a gente vê ali que existem os padres compositores, então tem uma forte influência aí da igreja ali nas composições, na configuração da música renascentista. Passando então para um período subsequente, assim como nas artes plásticas, a gente tem o Renascimento, a gente tem o Maneirismo, daí a gente tem a música barroca, né? A gente tem as artes plásticas, o barroco nas artes plásticas, temos aqui o barroco. E já no barroco a gente já vê que uma contraposição do período anterior, a gente já vê que o próprio barroco, com a sua densidade, com essa busca de ornamentos, essa preocupação com os excessos aqui, a gente vai ver que ela então vai ser essa profusão de elementos musicais e a gente tem o surgimento das orquestras que a gente conhece. Então a gente tem aqui violinos, violas, oboés, trompeta, aqui uma espécie de um piano, né? E aqui do lado a gente tem então uma ilustração do lado direito dos músicos, instrumentistas estudando música. Então veja que interessante aqui que é bem uma contraposição aqui e a gente pode então estabelecer uma relação, né, para estudar um pouquinho a parte de música, lembrar que o barroco, que depois vai originar o rococó, que acontece mais na França, ele é tido pelos seus excessos de adereços e ornamentos, e assim acontece na música, tá? Para a gente lembrar do Renascimento, então, artes plásticas extremamente explorado em termos de técnicas, na música não, é o contrário.
No barroco, a pintura era extremamente dada por excessos, ornamentos, e na música também acompanha isso, e a gente vê o surgimento das grandes orquestras, que não tem já tanta vinculação com a igreja, tá? E no barroco, então, a gente tinha dupla função de afirmar a harmonia e dar cor à pouca sonoridade dos instrumentos. Então aqui eles buscavam dar essa harmonia e dar sonoridade aqui. Então a gente vê que o canto aqui também do lado direito também era algo recorrente. E a gente tem aqui a música clássica, né, que acontece ali no final dos séculos 17 e 18. Esse clássico aqui, lembrando que é o neoclássico, tá? A gente tem lá a antiguidade clássica, que vai influenciar todos os artistas, e aqui a gente tem muito desse novo clássico retomado, tá? Que acontece então aí no século 17 e 18, e a gente tem aqui a sistematização efetiva das orquestras. No barroco a gente já tem um prenúncio das orquestras, e aqui no clássico a gente vai ver que tem o surgimento efetivo sistematizado das orquestras, e a gente tem o surgimento dos grandes autores aí musicais que a gente conhece, lá o Bach, enfim. E também um dado muito interessante, o surgimento da ópera. Então isso é muito importante até mesmo nesse período da música clássica aqui, 17 e 18, a gente tem o surgimento das orquestras de maneira mais efetiva, que tem um prenúncio no barroco, mas ela se efetiva aqui no sentido de que ela se torna mais disseminada, mais explorada, mais estudada, tá? E o surgimento das óperas junto com as orquestras, e um detalhe importante aqui, também muitas apresentações de dança, do balé principalmente, junto à orquestra, o cantor de ópera e a apresentação de dança, tudo ao mesmo tempo. Então a dança e a música aqui nesse período elas se misturam, tá? Elas se intercalam aqui. E a gente tem aqui o surgimento desses grandes compositores. O Bach foi um dos maiores compositores da época, e ele surgiu nesse período. As composições dele eram apresentadas aí, então, nessas grandes orquestras, e é que até hoje o nome dele aí perpetua. Então, quem estuda música, ou até mesmo quem não estuda, que é do senso comum, sabe quem que foi Bach, né? Não, às vezes a gente não sabe exatamente o período que ele foi, mas sabe que ele foi um grande compositor aí no século 17 e 18, né? Entre 1750 e 1820 a gente tem o auge da era clássica, e a gente tem o Mozart. Mozart também, assim como o Bach, foi aí um dos grandes compositores da época, que assim como o Bach, a gente conhece aí pelo nome dele, a gente vê que ele tem aí essa importância aí histórica na música, tá? Então ele faz parte desse período da música clássica. Nessa mesma era clássica a gente tem o Beethoven, né? E que, olha que interessante aqui, então ele faz parte dessa era clássica de 1750 a 1820, o Beethoven, mas no final ali, como também na história da arte a gente conhece, né? Ele começa a ter uma produção considerada mais romântica, porque no romantismo a gente tem ali um movimento já subsequente ali, que a gente vê nas artes visuais, nas artes plásticas. A gente tem o neoclássico, que é o novo clássico retomado. Aqui a gente também tem a música clássica no mesmo período, e depois a gente tem a música romântica. E nas artes plásticas, então, se dá de maneira bastante parecida aí com a música. Então, basicamente aqui sobre a arte da música, né, no período medieval até a música clássica, seria isso. Até mais.